Os recursos provenientes das fontes de financiamento tradicionais, como governo, organismos internacionais, investimento social, privado e filantropia, mostram-se insuficientes para atender as demandas sociais da população de baixa renda e as carências do Brasil na área ambiental. Nessa lacuna, as finanças sociais despontam como uma oportunidade concreta e eficaz para ampliar o capital disponível para negócios de impacto nas áreas de saúde, educação, habitação, entre outros. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender quais são os mecanismos financeiros já disponíveis e o que está sendo feito para aumentar o volume de capital para negócios de impacto social. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a coordenadora da comunidade Sebrae RJ, Carla Panicé, e a professora de empreendedorismo social da Fundação Getúlio Vargas, Tânia Limeira. Atualmente, as finanças sociais movimentam US$ 1 trilhão no mundo. No Brasil, esse valor chegou a 13 bilhões de reais só em 2014. Espera-se, com o crescimento desse setor, que esse valor aumente para 50 bilhões em 2020. Para buscar novos recursos que geram mudanças positivas, com produtos e serviços que promovam a qualidade de vida da população, algumas organizações se reuniram numa força-tarefa para promover o tema e sensibilizar o governo e sociedade para a importância de investir nesses negócios. Vamos ver a matéria. A Cital é uma organização sem fins lucrativos que a gente tem a missão de mobilizar mais capital, mais tipos de capital e melhorar o uso e alocação desse capital para transformar mais vidas. A gente tem duas grandes atuações. Uma, a gente opera capital filantrópico, ou seja, empresas, famílias, pessoas doam capital para a Cital para que ela aloque para impacto social, seja na forma de doação, seja na forma de empréstimo. Quando é empréstimo, esse dinheiro volta para a Cital e para ser alocado de novo e ter mais impacto social, ele não volta para o doador original. E a outra é aconselhando o capital financeiro, ou seja, quando investidores querem, por exemplo, comprar ações de uma empresa ou títulos de outra, ajudar eles a incorporar critérios sociais, ambientais e de governança no processo de investimento. Ou seja, em vez de olhar só a parte econômica, olhar um caso mais completo. O papel da força-tarefa é articular atores do ecossistema que vão executar as 15 recomendações nas quais a gente chegou para mover o campo. A Cital tanto faz parte da diretoria executiva, junto com o ICE, da Força Tarefa, quanto é um desses atores que está executando essas recomendações. Sejam recomendações ligadas a, por exemplo, Social Impact Bonds, que são os contratos de impacto social, outras recomendações ligadas à criação desses fundos sociais, onde o dinheiro é doado, né? E daqui ele é, por exemplo, emprestado e fica circulando para ter cada vez mais impacto social. Carla, qual o quadro hoje dos negócios sociais no Rio de Janeiro e por que é tão importante pensar nessa questão de aumentar o financiamento para esses negócios? Bom, no Rio, o quadro não é diferente do país, né? Então, agora há pouco a gente viu, por dados que você citou, que o investimento nesse tipo de negócios vai chegar a 50 bilhões de reais em 2020, né? E no Rio a gente tem visto tanto o número de empreendedores crescer, como o número de instituições que apoiam esse empreendedor. Então, o Sebrae, em parceria com o Fórum, e mais 14 instituições fizeram um levantamento desse ecossistema no Rio de Janeiro de negócios de impacto social. E a gente viu que esses empreendedores, né, as instituições que os apoiam, vão se dividir desde o empreendimento social, então a gente está falando das ONGs tradicionais, né, ou daquele empreendedor que vai realizar uma ação no seu território, até os negócios de fato, que vivem pela venda de produtos ou serviços e se remuneram dessa forma, né? Então pressupõe escala a partir do aumento da lucratividade e do faturamento, né? Então as instituições vão se dividir dessa forma. Então tem instituições que vão acelerar, e aí a gente está falando de negócios, tem instituições que vão fomentar com recursos financeiros ou conhecimento ONGs do terceiro setor, e todas elas, uma coisa que a gente viu muito forte nesse levantamento é que tem interesse em trabalhar em harmonia, numa espécie de escala, onde, por exemplo, instituições que apoiam ONGs, que têm interesse em ter um braço de negócio, porque a gente vê que isso hoje é possível, né? E aliás, grande parte dos clientes que chegam
chegam ao Sebrae se dividem ou em instituições de terceiro setor que querem sim ter uma via de negócio, ou então pessoas que estavam no mercado tradicional, mas que têm uma ânsia muito forte de contribuir para a resolução de um problema social através de um business, né? E aí, então, essas instituições, elas têm o interesse de trabalhar coletivamente, né? Então, que uma possam indicar clientes para as outras, para que a gente possa ter um tecido de empreendedores mais fortes no Estado, né? Então, o empreendedor social, seja ele de um business ou de uma ONG, né, ele tem que ter uma característica muito forte que é a resiliência, porque a gente está falando de, além de você estruturar um negócio, pensar no faturamento, né, você conseguir a existência financeira dele, você tem que pensar em resolver e ter um impacto social ou ambiental muito forte. Isso é difícil. Começa pela própria questão da medição, que é fundamental. Então, se você está falando que você vai ter um negócio de impacto, que impacto é esse? Como é que você mede? Isso é dinheiro, né? E está se falando também de um outro ponto, que é a regulamentação. Quer dizer, todo esse cenário, né, em que surgem os negócios sociais, ele precisa ser construído, e isso está acontecendo ao mesmo tempo que as empresas estão olhando e os governos estão olhando para esse fator, né? Quando a gente pensa no empreendedor social, a gente tem que imaginar quem são essas pessoas e quem são essas organizações, né? E o que as diferencia de uma empresa tradicional. O que as diferencia, que as caracteriza, né, são organizações, como a Carla falou, da sociedade civil, né, uma ONG, ou são empresas com CNPJ, cuja missão essencial, primordial, é gerar um benefício para a sociedade, para um determinado grupo social, que é o que a gente chama na linguagem do setor de impacto social. Na realidade, em termos concretos, é melhorar as condições de vida dessa população, tá certo? Esse é o foco dele. Então, ele não tem o que a gente chama de mindset, ou ele não tem essas pessoas que são empreendedoras sociais, elas não têm como principal foco a geração de lucro econômico, de geração de superávit, certo? Ela primeiro está preocupada em gerar o benefício social e, ao mesmo tempo, se autossustentar, né? Esse é o principal objetivo, para que ela não se endivide, para que ela não dependa de capital externo, etc. Então, qual é o desafio? Né? E qual é o desafio? Aí para ambos os lados, tanto para o empreendedor social quanto para quem tem o recurso para financiar ou para investir. É que as iniciativas presentes hoje no Brasil de negócios sociais, que a gente chama de negócios de impacto, como nos outros países também, ainda são iniciativas num processo inicial, num processo ainda da primeira fase do ciclo de vida de um negócio, que a gente chama. Porque se a gente pensar na curva de uma empresa, de um negócio, e a gente segmenta em 3 etapas do ciclo de vida de uma empresa, você tem a parte que ela está ainda entrando no mercado, fazendo ainda teste, fazendo piloto, depois ela desenvolve o modelo de negócio e entra numa segunda fase, que é a fase de crescimento, e depois no terceiro momento é a fase de maturidade, né? Então, o ponto crítico é a fase de introdução no mercado, é a fase onde ela está testando o seu modelo, testando os seus produtos. Então, esta fase é uma fase de alto risco, tanto o risco para o empreendedor quanto o risco para o investidor, tá certo? E como não são organizações que já tenham marcas, já tenham estabilidade de mercado, estabilidade de demanda, o fornecedor do capital, que são os investidores, o crowdfunding, quem empresta, os fundos internacionais, os fundos nacionais, eles olham o setor ainda com receio, porque é um setor de risco. São negócios que a gente não garante que eles vão sobreviver, porque ele está enfrentando, são negócios que topam enfrentar o desafio que ninguém topou até agora, que é resolver um problema social com lucro, né? Antigamente era separado, esses dois setores eram separados. Empresa que gera lucro, gera valor econômico, e organização social gera valor social. E o desafio do empreendedor social é unir esses dois objetivos, o benefício social e o valor econômico. Isso é muito novo, então há riscos, está todo mundo aprendendo. E os investidores, naturalmente, ficam retraídos.
Né? Então esse é o problema, o desafio, vamos colocar assim. Corroborando com a Tânia também, nesse levantamento, com as instituições de apoio, ficou muito claro, sobretudo para as instituições que investem, que existe aí um vale da morte, um abismo entre capitais que vão de 300 mil a 1 milhão, né? Que, ou seja, a pessoa acabou de se testar, como a Tânia falou, ela conseguiu definir um modelo de produto ou serviço, mas quando ela vai passar para a segunda etapa, que é para ela escalar, né? Para ela conseguir ter um fôlego maior, ela não encontra produtos compatíveis com a realidade dela no mercado. Isso é um desafio em termos de investimento. A gente vai continuar falando sobre esse assunto e falando também sobre outros atores do sistema no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco recebe Carla Panicê e Tânia Limeira. Através de soluções estratégicas, algumas empresas dão suporte para que as finanças sociais possam acontecer. São as aceleradoras. Esse é o caso da Yunus, que desde 2013 vem trabalhando aqui no Brasil negócios de impacto social. Vamos ver. A Yunus presta serviços de consultoria, a gente também tem educação à distância, a gente tem um programa para universidades, onde são palestras, workshops, laboratórios, um trabalho feito diretamente com a universidade, né, porque é onde fomenta, onde estão os alunos, né, onde a gente pode fomentar esse conceito de negócios sociais. A gente também tem o que a gente chama de Action Tank, é um trabalho que a gente faz com grandes empresas, né, para elas criarem um braço de negócios sociais dentro da própria empresa. A gente tem acelerações e mentorias para empreendedores que têm esse foco em negócios sociais. Além de solucionar um problema, todo o lucro que essa empresa tem, né, que é gerado, ele não é dividido entre os sócios, não existe o dividendo. Então esse lucro é reinvestido dentro da própria empresa para maximizar esse impacto. As empresas que estão interessadas nesse tipo de atividade são empresas ou fundações, né, que são famílias com patrimônio pessoal que estão dispostas a investir em alguma causa, investidores que são pessoas que têm aqueles 2% que podem ser abatidos do imposto de renda, que em vez de direcionar um projeto social, investe num negócio social, porque além de solucionar o problema, ele também fomenta esse ecossistema de empreendedorismo social. O grande problema que a gente tem atualmente com negócios sociais nas empresas são a falta do entendimento do que é negócios sociais de fato, e como é que ele pode ser usado estrategicamente dentro da própria empresa, porque não a empresa pode fazer parte dessa estratégia, oferecendo o que ela tem de melhor, mas também causando um impacto social. Também como o governo pode participar disso, como é que o governo pode ajudar no fomento de negócios sociais, como é que ele pode também fazer talvez uma área de fomento, né, para negócios sociais, e por que não parceria com as empresas também, atuando estrategicamente, porque a gente não deixa, o negócios sociais não deixa de ser uma empresa que dá resultado, uma empresa que tem que ter a solução validada no mercado, porque não é social que ele é bom, e por que a gente não usa isso para solucionar cada vez mais problemas, principalmente no nosso país. Que a gente estava falando um pouco no primeiro bloco desse ambiente desconhecido, né? E de como entrar nesse mundo, de como participar disso. Na universidade, assim, qual o perfil dos alunos que estão buscando esse tipo de negócio, que estão buscando se informar sobre esse novo cenário? Então, hoje já há uma parcela significativa dessa nova geração de jovens que estão nas universidades, especificamente na Fundação Getúlio Vargas, que desejam, em primeiro lugar, desejam ser empreendedores, o que é muito bom. E, em segundo lugar, já pensam na alternativa de desenvolver um negócio social e não apenas um negócio tradicional. Claro que não é ainda um percentual majoritário, mas já é um percentual significativo de jovens. E nós vemos isso crescer ano a ano, no Brasil e em outros países. Então, o movimento dos negócios sociais, que a gente também chama de negócio de impacto, no mundo, está crescendo muito, aceleradamente, porque realmente há uma reflexão, há uma conscientização que os problemas que o mundo enfrenta no campo social, no campo econômico, não podem ser resolvidos apenas com modelos tradicionais, como a gente vem desenvolvendo nos últimos 50 anos. E muito calcados nesse papel do governo de resolver tudo, quer dizer, um pouco puxar para a
à empresa a responsabilidade de ser um ator importante e que de fato vira a chave, faz a vida das pessoas melhorarem ou resolve problemas que de outra forma poderia se demorar anos, né? No Sebrae até o slogan que a gente usa é transformar realidades é um bom negócio, né? Acho que esse mindset de que os negócios contribuem de fato para a transformação social, né? Ele mudou. Então, por exemplo, em relação a números, nesse levantamento que a gente fez, a gente viu que no último ano essas empresas, essas instituições que foram pesquisadas atenderam cerca de 1.800 empreendedores. É óbvio que é um número muito largo, porque a gente está falando desde instituições que proporcionaram uma palestra até instituições que aceleraram de fato. Então, os números são diferentes, né, entre as instituições, mas dá uma ordem de grandeza para a gente da importância que isso vem tendo no Estado, né? O Sebrae mesmo, a cada ano que passa, a gente atende um número maior de empreendedores que têm essa vocação de pensarem na sua lucratividade na mesma balança, né, na mesma medida que o impacto e a transformação social. Agora, nesse levantamento que foi feito pelo Sebrae, ele não ouviu diretamente os empreendedores, mas quem está participando desse, que a gente chama de ecossistema. Qual foi o perfil desenhado por quem participa do ecossistema quanto ao perfil dos empreendedores? Então, eles vão, né, numa variação que vai desde o empreendedor social, então aquele articulador da sua comunidade, que tem um projeto social, a ONG, né, e a sociedade civil organizada, até os negócios de fato, né? Então, esse é o espectro do tipo. Também em relação ao estágio do negócio, a gente usou para a gente poder separar o mesmo modelo do Instituto Quintessa em São Paulo, né? E a gente viu que são desde empreendedores que têm uma ideia e estão procurando como botar forma nela, até aqueles que já têm um modelo de negócio e estão começando a vender, aqueles que têm um CNPJ já e começaram essa experiência e os que estão tentando escalar. Né? Então, essa é a divisão. São empreendedores que vêm, sobretudo, ou do terceiro setor ou das empresas, né? E que querem dar, então, ter uma nova carreira no mundo dos negócios. Isso é muito importante de falar. Então, o empreendedor, né? A gente fala dessa importância da resiliência, até porque empreender, né? Se assemelha a uma carreira profissional. Você leva tempo para ter sucesso, né? Essa expectativa de que você vai abrir um negócio hoje, que amanhã você vai estar faturando muito, né? Ela não é real. Então, a gente percebe isso e também o que a gente viu é que o que é especial e até lógico nesse campo é que são empreendedores que têm a determinação da mudança social, né? Então, eles trazem isso com eles, é a primeira certeza deles. Eles querem abrir um negócio porque eles querem contribuir para um mundo melhor, né? E daí, então, eles pensam em produtos e serviços onde isso possa ser possível. Agora, a gente falou de um ponto importante já, que é a questão de monitorar e avaliar e entender de fato que impacto é esse que a gente está falando. Porque, na verdade, de fato, qualquer produto, qualquer serviço que você faça gera algum impacto, né? Agora, como é de que impacto a gente está falando da necessidade de investir? Como é que isso é trabalhado, assim, na universidade, essa explicação a respeito de que impacto, como medir? Isso já vem sendo aprofundado? Sim, a primeira questão que a gente precisa esclarecer para o jovem, né, que tem esse desejo que a Carla falou, né, de transformar o mundo, etc., é o seguinte: qualquer ação que você promova, seja através de uma prestação de serviço, seja através da venda de um produto específico, ela vai gerar algum resultado positivo ou negativo naquela pessoa para quem está sendo dirigida essa ação. Então, em primeiro lugar, a gente busca, obviamente, resultados positivos. Agora, é importante diferenciar o que são resultados de curto prazo e o que são resultados de médio e longo prazo. Então, a gente usa a palavra resultados para, vamos dizer assim, benefícios de curto prazo. Então, eu sou uma família que não tenho recursos para comprar alimentação. Então, eu posso proporcionar para essa pessoa produtos alimentícios de menor custo para que ela possa, com sua renda, comprar. Então, ela vai resolver o problema da fome. Isso é um resultado imediato. Agora, quando a gente usa a palavra impacto, é com uma outra conotação. É um resultado que acontece no curto prazo, mas que
que continua no médio e longo prazo. Então, a dificuldade da gente medir impacto é maior do que medir benefício imediato. E aí, para você medir impacto, você tem que esperar o tempo. É só depois de 3 anos de implementado aquele projeto, ou 4 anos ou 5 anos, que você efetivamente vai medir impacto. Então, por isso é a complexidade da mensuração do impacto, não dos resultados de curto prazo. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O financiamento coletivo, ou crowdfunding, como também é chamado, é hoje uma alternativa para negócios de impacto. Mas para proteger quem investe nesse setor, a Comissão de Valores Mobiliários colocou em consulta pública a regulamentação de um tipo específico de crowdfunding. Quem explica isso para a gente é o Superintendente de Registros de Valores Mobiliários, Dove Haver. O que é o crowdfunding, que é regulamentado pela CVM? São aquelas ofertas onde o investidor, e aí é importante essa palavra de investidor, ele vai adquirir títulos daquela empresa e, se aquela empresa der certo, ele vai se tornar sócio daquela empresa e ele vai ter uma participação nos resultados daquela empresa. Ou seja, é um investimento. Eu coloquei dinheiro e eu espero que aquele meu dinheiro cresça e volte para mim ao longo do tempo. Então esse é o papel da CVM. Em relação ao impacto social disso, eu acho que tem um impacto muito claro. Primeiro, é uma forma de viabilizar a captação de recursos por pequenas empresas. Então, o fato de você permitir isso, de facilitar, muitas vezes o empresário, o pequeno empresário, ele não consegue tomar recurso, ele não consegue tomar recurso no banco, ele não consegue, muitas vezes ele tem que tomar recurso com a sua família, com amigos. Aqui é uma outra maneira, uma alternativa dele vir ao mercado, fazer uma oferta pública dos seus valores mobiliários, da cota da sua empresa ou de títulos de dívida da sua empresa, e ele vai obter esses recursos para desenvolver essa empresa. Então isso tem um impacto social na medida que ele permite desenvolver esse segmento de pequenos empreendedores. Além disso, a CVM ela não faz nenhuma restrição, não existe nas normas e não está sendo pensado na nova norma que está sendo regulamentada para isso, não está sendo pensada em nenhuma restrição no objeto social, no que aquela empresa que está captando os recursos faz. Então qualquer tipo de empresa pode captar recursos nessa modalidade de crowdfunding. O que há a limitação, sim, é o tamanho da empresa. Está agora aberta em audiência pública a discussão sobre a nova norma de crowdfunding, que deve ser, acredito eu, no primeiro semestre do ano que vem, já deve estar valendo, mas hoje está sendo discutida. Então, limitar a empresas de faturamento bruto anual de 10 milhões de reais e que essas ofertas de crowdfunding, a empresa possa captar via essa modalidade de oferta pública 5 milhões de reais por ano. A CVM, por um lado, ela tem a função de desenvolver um mercado de capitais, mas, por outro lado, e é muito importante, a função de proteger o investidor. Para a gente, um exemplo interessante, né, que qualquer espectador que esteja vendo a gente pode acessar é o Brota, é uma plataforma de crowdfunding com equity, né, onde pequenos investidores podem ali conhecer os negócios e fazerem ofertas, né. Tem também uma forma que ainda ela é mais básica e qualquer um pode participar, que é o crowdfunding tradicional, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas plataformas como a Benfeitoria, né, que sempre foi muito conhecida, tem uma taxa de sucesso de mais do que 85% em termos de captação, é uma plataforma que ela não se remunera com taxa, então ela se remunera de forma voluntariada. Você que inscreve um projeto na Benfeitoria para melhorar a praça do seu bairro ou para criar um negócio, você é chamado a contribuir para a Benfeitoria e quem contribui com o seu projeto também é chamado. E o que é interessante é que, mesmo não sendo obrigatória essa taxa, eles conseguiram ao longo dos anos estar muito próximo dos sites de crowdfunding que tem a taxa obrigatória, né? Então você vê como esse mundo dos negócios de impacto, né, tem uma questão aí de reunir no entorno dele quem de fato está interessado em investir em coisas que façam bem. Que acredita, né? Quer dizer, você tem um retorno em cima do seu resultado. Isso, e o Sebrae fez uma parceria muito interessante com a Benfeitoria. A gente abriu um canal específico para aqueles benfeitores que queriam abrir um negócio de impacto social. E aí a gente teve várias ideias, como ateliês de arquitetura na favela, aplicativos para negócios de afroempreendedores,
aceleradoras para abrigos de menores em conflito com a lei, então diversas ideias de negócios, então que tem que viver da venda ou oferta de serviços e que eles entraram captando o recurso, né? E aí você tem todo um trabalho de mobilização de rede que é muito legal, então se você não consegue convencer a sua rede de que aquilo é um negócio importante, você não vai convencer o seu cliente de que aquilo é um produto importante. Então é o primeiro teste para o empreendedor, que é muito bacana. E o Sebrae entrou com toda a parte da formatação do negócio, né? Então, a gente teve negócios que captou médias de 30 mil, média de 10 mil, então você vê, ele teria acesso a esse tipo de recurso no microcrédito. E ele conseguiu, com a sociedade civil, captar esse recurso para tirar a sua ideia do papel. Então, é uma forma muito interessante de você viabilizar um capital anjo semente ali, pequenininho, para você começar o seu negócio. Agora, em relação aos bancos e outros atores aí desse sistema do financiamento de negócios sociais, qual é o papel deles nesse processo? Olha, olhando no curto prazo, né, num horizonte de 2 anos, 3 anos, o que a gente verifica hoje é que há capital que está sendo alocado para a abertura de novos negócios sociais, a abertura de novas empresas. Então, por exemplo, tem as incubadoras, as aceleradoras, tem o FINEP, né, com incentivos, com fundos, tem o crowdfunding, como a Carla comentou, e tem o que a gente chama de investidor anjo, né, que são pessoas que não buscam resultado, mas querem ajudar a criação dessas novas empresas. Então, no curto prazo, para a abertura de empresas, eu acho que o movimento já está mais acelerado, já está havendo canalização de um bom recurso para esses empreendedores. O desafio quando a empresa já está no mercado, acabou de lançar o produto e ela precisa crescer, ela precisa ganhar escala. Então, ela precisa de recursos, de volumes maiores, com maior continuidade. Então, aí eu diria que o começo é a presença do Estado brasileiro, né, do governo brasileiro. Então, eu daria como exemplo o que acontece na agricultura familiar, né, que gera uma grande parte da alimentação do brasileiro, né, o crédito subsidiado, que o governo brasileiro há muito tempo vem oferecendo para esses agricultores, para que eles possam iniciar as plantações, a colheita e a distribuição. Então, para os negócios sociais, a gente precisaria de um apoio de crédito subsidiado através das políticas de governo, e para, num segundo momento, aí sim, atrair o capital privado, né, que vem dos fundos de investimento, vem dos bancos, né, dos pequenos investidores, etc., e principalmente das instituições financeiras, que aí sim já entrariam quando a empresa está mais estruturada e já está com o negócio comprovado, né? Então, eu acho que tem que pensar um pouco nos ciclos dos negócios e o papel de cada ator, o papel da iniciativa privada, o papel do governo, das famílias, etc. Na verdade, sedimentar esse ecossistema e pensar de que forma cada um pode articular a sua ação com o outro, né? E no passo a passo que a gente precisa avançar aí para chegar a um ambiente de negócios favorável também para os negócios sociais. Sim, a gente tem que pensar na oferta privada, né? Eu acho que nesse mix de produtos, né? Então você tem diferentes tipos de empreendedores que precisam de diferentes ofertas de capital. Isso é um gargalo a ser resolvido. Você tem a questão dos institutos e das fundações, né? Da filantropia de risco também, que é um recurso disponível, mas ele precisa ser mais esclarecido. O empreendedor comum não tem acesso, ele não tem noção de que esse dinheiro existe. Tem a questão do governo, e aí não só com incentivo, mas pensando também no poder de compra e nas compras públicas, né? Então, quando você vê a questão da merenda escolar nas escolas, né? É um caso de negócios de impacto social, né? Se você consegue comprar a merenda da sua escola no seu município, gerando emprego e renda para os mais pobres, né? Então, é também uma forma do governo fomentar esses negócios através das compras públicas, né? E os bancos tradicionais ou os próprios bancos de fomento, né? Como o BNDES, enfim, estarem pensando aí em produtos destinados a esse setor. Uma questão que dificulta é que a gente não tem uma definição do setor. Você não tem na legislação brasileira a figura do negócio de impacto social ou da empresa social, enfim, são negócios que abrem um CNPJ como uma padaria abre. Então, sem você ter uma definição, como você ter política de fomento? Isso é um grande desafio, né? E está aí um papel que é do legislativo, né? Que precisa ser trabalhado também junto ao poder legislativo federal e depois descendo para os estados e municípios. Bem, mas a gente vai
deixar isso para o próximo capítulo, porque infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Carla, obrigada, Tânia, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. Acompanhe também nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo www.youtube.com/alerj TV. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.